Vamos falar agora sobre métodos PHP e métodos JavaScript. Bom, os métodos PHP, eles ficam aqui embaixo na opção de programação. Nós temos a opção de métodos PHP e métodos JavaScript. Os métodos nada mais são do que funções, tanto que quando você vai criar um novo método e você dá um nome para ele, por exemplo, valida, vamos botar aqui valida estrangeiro, acho que é um bom exemplo. Quando a gente cria um método, ele mostra aqui em cima, ó, function valida underline estrangeiro. Então, o método ele nada mais é do que uma function que você está criando dentro daquela aplicação. Pense num código PHP que você está criando lá, o código PHP, você precisa criar uma função para você reutilizar ela em vários lugares. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente vai fazer? Vamos criar campos virtuais mesmo, só para a gente ter uma base. A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um campo aqui chamado tipo. Esse campo ele vai ser um radio e eu vou botar aqui o nome estrangeiro. A gente vai mandar criar. Beleza, dentro desse campo eu vou habilitar aqui o switch e eu vou colocar um do cap manual nele, colocando aqui como... vou botar só o valor, não precisa nem colocar o label, porque a gente já tem o label ali. Beleza, vamos salvar isso aqui. Vamos trazer esse campo para cima. Essa cor aqui a gente pode tirar por enquanto. E vamos executar aqui a aplicação. Então a gente tem agora um campo estrangeiro. Quando a gente marcar esse campo estrangeiro, quer dizer que a gente está cadastrando uma pessoa que é estrangeira. Mas deixa eu melhorar aqui que não ficou legal esse campo estrangeiro. Vamos ajustar aqui. Eu vou trocar ele de radio, eu vou colocar um checkbox. Acho que vai ficar melhor. Deixar o switch habilitado. E aí a gente vai trabalhar aqui com 0 e 1. Beleza, agora acho que vai ficar melhor. Então nós temos uma opção aqui de estrangeira. Se eu habilitar, é uma pessoa estrangeira. Se eu desabilitar, é um brasileiro. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma validação, quero fazer uma tratativa, para quando eu clicar nesse campo, eu trabalhar com o label do meu campo CPF. Então se ele for um estrangeiro, o label desse campo vai ser documento estrangeiro. Se ele não for um estrangeiro, o label vai ser CPF. Então, essa validação, eu preciso fazer ela em dois lugares. Eu preciso fazer ela no evento de clique do campo e eu preciso fazer ela num load da minha aplicação. Porque quando eu entrar num registro existente, eu também quero fazer essa tratativa. E ao mesmo tempo, quando eu clicar no campo estrangeiro, eu quero tratar também. Como é um código que eu vou executar em mais de um local, nós criamos aqui um método PHP. E aí aqui a gente vai fazer essa validação. Então a gente vai fazer um if aqui de exemplo, né? Onde a gente quer saber se o campo estrangeiro, deixa eu trazer ele para cá, se o campo tipo, na verdade, ele é igual a 1. Se o campo tipo for igual a 1, é porque ele é um estrangeiro. Então eu posso inclusive colocar um comentário aqui para facilitar o entendimento. Se o tipo for igual a 1 e ele é um estrangeiro, eu quero setar um label. Ó, eu tenho a opção de colocar um SC underline e dar um Ctrl espaço, e aí conforme eu for digitando ele vai mostrando pra gente se a gente pode utilizar aquela macro ou não, ou eu também posso colocar SC underline e dar um Ctrl espaço, e aí ele vai completar pra gente o conteúdo daquela macro. E aí aqui eu vou trazer agora o campo CPF, e vou trocar aqui para documento estrangeiro. A mesma coisa a gente vai fazer, então eu vou copiar, vou criar aqui uma validação de else, e a mesma coisa a gente vai fazer agora para o brasileiro, só que se for brasileiro eu vou manter o CPF mesmo. Então aqui eu criei um método PHP, como eu falei, nada mais é do que uma função PHP. Porém, ele ainda não está sendo chamado em nenhum lugar, então eu posso clicar, eu posso entrar na tela e ainda não vai acontecer nada. Para utilizar, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o nome dessa função e ir aonde eu quero colocar ela. E agora a gente vai criar aqui um evento Ajax, no campo tipo, um evento de clique, e vai colocar o nome da função aqui dentro. Valida, underline estrangeiro, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Da mesma forma que a gente faz no próprio PHP, tá? E a gente vai executar, e agora quando a gente clicar, ele vai trocar para documento estrangeiro. Cliquei de novo, voltou para CPF. Porém, notem que eu vou fechar e quando eu entro na tela de novo, ó, ele não está fazendo nada, porque eu não tenho essa tratativa lá. Então a gente vai ter que pegar essa função aqui, trazer para o evento onload, que é quando a tela vai carregar, né?
e colocar ela aqui. Mesmo assim, ainda não vai funcionar porque o meu campo tipo, ele é um campo criado virtual, ele não é um campo que está na minha base de dados. Então eu vou aqui rapidamente adicionar esse campo na base de dados para a gente poder ver ele funcionar ali certinho. Então vou vir aqui, alterar a estrutura, vou adicionar aqui um campo novo chamado tipo. Ele é do tipo inteiro, a gente vai clicar em salvar. Agora a gente vai voltar lá no formulário e vai ter que sincronizar, porque nós criamos um campo novo, né? Então a gente vai sincronizar. Ele trouxe para cá. E agora sim, vamos entrar aqui rapidinho e ajustar esse campo tipo aqui. Como ele trouxe do banco, ele perdeu a configuração que eu já tinha feito. Então a gente volta ali para o checkbox, habilita aqui o TypeOS, define que ele é manual. Aqui a gente troca para simples e preenche com 1 e 0. Então, se eu marcar, se for positivo é 1. Se eu não marcar, for negativo, é 0. E agora, a gente vai executar a aplicação e o campo já está aqui. Opa, acho que ele não salvou, deixa eu salvar de novo. Ele perdeu aqui, deixa eu botar 1 e 0, eu esqueci de clicar em incluir, agora sim. Agora a gente clica em salvar. Só vou jogar esse campo lá para cima, para ficar fácil da gente identificar. E pronto. Então ele iniciou como CPF, eu vou marcar, ele trocou para documento. Aí eu vou salvar. Então agora eu mantive assim. Eu vou para o registro da frente, está desmarcado. Quando eu voltar, ele volta marcado e já traz aqui documento estrangeiro. Se eu for para o registro da frente, marcar também, salvar, ele vai manter. Então eu voltei, ele permanece documento estrangeiro, fui para frente, ele permanece documento estrangeiro e para o próximo já ele vai estar como CPF, porque entende-se que ele é um brasileiro. Então o método PHP, ele funciona dessa forma, é como se fosse uma função. O método JavaScript é basicamente a mesma coisa. A gente vai criar aqui um método JavaScript, eu vou criar um método chamado mensagem, vou colocar aqui dentro um alerta do JavaScript para a gente poder testar. Coloquei um hello. Como é que a gente vai usar essa função aqui, né? Que também é uma função JavaScript. Então eu vou criar um botão de teste. Vou chamar aqui botão teste. Esse botão ele vai ser do tipo PHP. A gente vai clicar em criar. Vamos até trocar, vamos deletar e vamos botar um botão do tipo Ajax. Vou botar aqui btn, pode ser só teste. Ele é do tipo Ajax. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar um método, a gente vai chamar uma macro do script case chamada sc Ajax, vou dar um Ctrl espaço aqui, ó, Ajax JavaScript. Essa macro do script case ela é responsável por chamar métodos JavaScript. Então eu posso botar aqui o nome do método, que é mensagem, não tem nenhum parâmetro, então eu posso remover essa opção aqui. E vou salvar. Agora, quando a gente executar a aplicação, vai aparecer um botão teste. Quando eu clicar, ele vai trazer lá o conteúdo que tem dentro do JavaScript que a gente criou. Temos também como passar parâmetro dentro desses métodos. Como eu falei, o método é função e dentro da função a gente pode receber um parâmetro. Então, por exemplo, no método JavaScript, eu posso criar um novo parâmetro aqui, ó, que a gente chama de atributo. Então, eu vou adicionar um parâmetro só e vou chamar esse parâmetro de MSG. A gente vai clicar em salvar e agora a gente vai usar, ao invés do hello fixo, nós vamos utilizar a variável MSG, que é o parâmetro que está entrando. Então aqui a gente criou um método JavaScript chamado mensagem, recebendo um parâmetro e está mandando dar um alerta nesse parâmetro que está entrando. Voltando lá no botão, a gente precisa passar agora esse parâmetro para cá para dentro, senão não vai funcionar. E aí a gente vai fazer o seguinte, o segundo parâmetro dessa macro aqui é justamente um array com todos os parâmetros que a gente precisa passar para dentro da função. Como essa função ela só pede um parâmetro, eu posso passar só um conteúdo aqui. Então eu vou passar primeiro parâmetro, vou passar um texto, né? Primeiro parâmetro. E aí quando a gente executar agora e testar, ele vai trazer aqui primeiro parâmetro. Ah, mas eu preciso passar o conteúdo de um campo. É possível? Sim, é possível. A gente apaga isso aqui e coloca o nome do campo, né? Pode digitar aqui o nome do campo, ou a gente pode simplesmente dar um Ctrl espaço e selecionar o campo que a gente quer. E aí esse campo ele também vai ser passado ali como parâmetro
para dentro daquela função JavaScript. Se eu for para um próximo registro aqui, ó, agora é o Miramar, ele vai trazer o Miramar. A mesma coisa acontece no método PHP, tá? Então aqui a gente não passou nenhum parâmetro porque a gente está utilizando o próprio campo. E quando eu utilizo o próprio campo da aplicação, eu não preciso passar parâmetro, porque ele já está global dentro dessa aplicação, né? Então, a não ser que eu tivesse uma variável aqui, então eu tenho uma variável aqui chamada tipo, e ela é igual a 1, e aí eu quero passar essa variável tipo aqui para dentro. Nesse caso pode acontecer, porém você precisaria aqui criar um parâmetro também, né, chamado tipo, e ao invés de você utilizar o campo para validar, você teria que utilizar esse parâmetro chamado tipo. Um detalhe importante é que essa variável aqui não necessariamente precisa ser o mesmo nome de variável que você está criando aqui. Então aqui você pode usar TP, por exemplo, você tem que passar essa variável para cá. O importante é que você está passando o parâmetro corretamente. Lá dentro do método, ele vai receber o conteúdo na variável tipo e vai utilizar a variável tipo. Então é dessa forma que a gente cria métodos PHP e métodos JavaScript dentro aí da aplicação de formulário. Algumas aplicações não possuem estes métodos, tá? Principalmente o método JavaScript. Então você vai ter que trabalhar conforme o que a aplicação disponibiliza para você.